Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu devo beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos e irmãs que rezam conosco de seus lares, celebramos o 29º domingo do tempo comum. Estamos nos aproximando do fim deste ano litúrgico. E mais uma vez nos colocamos diante da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, neste domingo, nos oferece estes textos tão profundos. A primeira leitura da profecia de Isaías apresentou o servo sofredor. Revelou Jesus, não um homem glorioso, mas um homem macerado
pela dor, Jesus entrou na fila dos sofredores, se solidarizou com a humanidade que sofre. Em Jesus sofredor, todos nós encontramos a nossa própria fisionomia. A pergunta sobre o sofrimento sempre acompanhou os seres humanos. Por que sofremos? Porque os nossos dias nem sempre são fáceis. Porque temos dores em nossas vidas. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, o sofrimento faz parte da vida humana. Não há vida que não passe pela purificação que o sofrimento nos oferece. Em última análise, se nos perguntamos por que sofremos, a resposta mais adequada para o sofrimento é esta: sofremos porque o sofrimento nos humaniza. O sofrimento nos torna mais humanos. E a esperança de todo cristão, a esperança de todos os que acreditam em Deus, se vê concretizada na pessoa de Jesus sofredor. Porque a carta aos Hebreus, na segunda leitura que ouvimos, diz que Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Portanto, tudo que nós vivemos, as alegrias e as tristezas, as dores e as esperanças, as angústias, tudo diz respeito à vida de Deus. Jesus experimentou tudo isto. Fugir do sofrimento, não abraçá-lo quando ele se aproxima de nossa vida, é não seguir o caminho de Jesus. É querer um cristianismo sem a cruz. É querer exorcizar Jesus do seu caminho. Não que busquemos o sofrimento, mas o sofrimento se aproxima de nós e, disfarçado das realidades que tocamos com a nossa vida, ora o sofrimento se aproxima de nós quando nos falta a saúde, quando perdemos alguém querido, quando experimentamos as contrariedades da vida. A vida mesma se encarrega de nos fazer ter contato com a fragilidade, a impotência da nossa condição. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, diante do sofrimento, diante das dores de cada dia, não se desesperar, renovar a confiança em Deus, olhar para Jesus crucificado, se identificar com as dores de Jesus, não abandoná-lo na hora difícil da vida, pedir a Deus o auxílio necessário no tempo oportuno, como nos lembrou a carta aos Hebreus, para que então tenhamos força de seguirmos Jesus nas horas fáceis e nas horas difíceis da vida. O Evangelho deste domingo
nos coloca diante de uma das tentações mais difíceis de se resistir, a tentação do poder. Os discípulos João e Tiago, filhos de Zebedeu, foram até Jesus para fazer um pedido. Senhor, permita-nos sentarmos um à sua direita e o outro à esquerda na glória. Um pedido estranho, que Jesus então purificou, quando Jesus, olhando para eles, perguntou: vocês estão dispostos a também assumirem as consequências do que vocês estão me pedindo? A questão, portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não foi tanto o que eles pediram a Jesus, mas a intenção com a qual eles pediram o que pediram a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, a tentação do poder cria raízes dentro do nosso coração. E precisamos pedir a Deus que Ele nos livre desta tentação. O próprio Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, foi ao deserto e ali foi tentado por Satanás. E a primeira tentação foi justamente a do poder. Precisamos ir também ao deserto da nossa vida, que não é tanto um lugar geográfico, mas é descer até a profundidade do nosso coração para nos perguntarmos se também lá em nosso coração temos conservado o desejo do poder. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos oferece hoje o remédio contra esta tentação do poder. O antídoto contra isto é o amor. Servir as pessoas, ajudar os outros. Isto nos livra do perigo de pisarmos nos outros, puxarmos o seu tapete, estas coisas todas que não condizem com a vida dos cristãos. A lógica do mundo é subir os degraus do sucesso. A lógica de Jesus é descer dos pedestais. Importante isso. Enquanto o mundo vai dizendo para a gente que mais feliz é aquele que tem mais poder, Jesus diz: feliz de verdade é aquele que descobriu que a sua vida importa na medida em que importam todas as vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, a tentação do poder não acontece somente em grandes escalas, mas acontece no dia a dia de nossa vida. Em casa, na família, a pergunta não deveria ser: quem manda mais aqui? Mas quem serve mais aqui? Nos nossos relacionamentos de trabalho, de comunidade,
A nossa preocupação não deveria ser quem manda mais entre nós, mas quem serve mais, quem ama mais, quem tem mais disposição em ajudar quem precisa. Descer os degraus do sucesso, descer dos pedestais. Meus irmãos, minhas irmãs, o olhar da fé é bem outro. Não busca ambições, grandezas, distinções, privilégios, os primeiros lugares. O olhar da fé busca alcançar as pessoas que precisam. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso cuidar do nosso coração. Porque esta mania que nós temos de grandeza, de mandar, de pisar nos outros, isto vai entrando dentro do nosso coração e quase que sem percebermos, nós vamos alimentando isso. É preciso purificar o coração. É preciso superar as ilusões transitórias, vivermos iludidos, pensando que mandamos em tudo, mandamos em todos, que somos donos disto ou daquilo, das pessoas. Um dia a nossa vida vai terminar. E como numa cortina de fumaça, tudo passará. Tudo. Não restará nada. Deixaremos tudo aqui. Os cargos que tivemos, as posições sociais que tivemos, não levaremos nada conosco. Nada. Portanto, a nossa preocupação não será tanto ao longo da vida deixarmos os nossos nomes inscritos em alguma plaquinha nesta ou naquela parede, mas termos os nossos nomes inscritos nos corações das pessoas, porque nós as amamos, porque nós as servimos, porque nós gastamos as nossas energias por elas. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos amadurecer no amor, para a nossa vida dar frutos. Se não queremos ser esquecidos, façamos o bem, amemos quem precisa, sirvamos os outros e seremos lembrados. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse mês em que olhamos com tanto carinho para Nossa Senhora Aparecida, que ela nos indique o caminho do seu Filho, o caminho do amor, do serviço discreto, generoso, porque o amor tem autoridade, e a autoridade do amor não é o poder, o barulho, os holofotes, os aplausos facilitados, os lugares de destaques, as honrarias. A autoridade do amor é o poder do serviço. Manda mais, quem ama mais. Que Nossa Senhora Aparecida rogue a Deus por nós e nos alcance a graça de seguirmos o seu Filho no sofrimento
na alegria, no serviço, no amor às pessoas. Que assim seja. Amém. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai todo